Olá, amigos da Rádio Sonho. Entrevista muito especial a partir deste momento. Ator, radialista, humorista, Oscar Pardini é o nosso convidado. Tudo bem, Pardini? Oh, tudo bem, melhor agora, né, cara? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que de todas as experiências amargas que a gente tem, né, tem aquela brincadeira que a gente fala quando a vida tá amarga, rebola, que às vezes o açúcar está no fundo, né? Então eu acho que a pandemia está nos aflorando um outro universo, está nos obrigando a abrir mão de um outro universo, que não fosse por ela, demoraria muito para chegar, Zé. Você sabe que na Europa, na América do Norte, esse conceito de live jornalismo, esse conceito de integração, né, de participação pela internet, já está lá mais do que amadurecido, né? Mais de uma década e meia. Né? A Madonna fazia shows pela internet com audiência muito maior do que a televisão, tanto que tinha patrocínios como a Pepsi, e era uma coisa fantástica. E hoje, né, estou tendo o prazer de estar com você aqui, né? Estar com você é sempre um prazer, mas estou te vendo aqui depois de tanto tempo que a gente não se via, estou tendo o prazer de receber você na minha casa, né? Porque tudo graças ao que a pandemia está nos ensinando. Eu estou muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade de te rever num aprendizado tão especial, viu? Prazer é todo meu, Pardini. Deixa eu só relembrar aqui, o Pardini fez a Rede Bandeirantes, fez a Record, no SBT A Praça é Nossa, fez o Topa Tudo por Dinheiro, Domingo Legal, exato, fez o Domingão do Faustão e também criou aí no rádio um grupo muito especial, né, Pardini? É verdade. Que foi o seguinte, eu sempre, desde pequeno, fui um devoto do bom humor, né? Graças a Deus, a gente teve uma família que, apesar de humilde, todo mundo era muito bem-humorado. O nosso tesouro era estar sempre brincando, estar sempre curtindo. Eu lembro que eu era pequeno, meu pai me acordava, eu descia de pijama para ver o Comedy Capers, que era, a gente chamava de filmes mudos, né? O Gordo e o Magro, o Stanley e o Oliver. Então, um monte de coisa assim, eu cresci nesse ambiente. E aí, eu primeiro emprego registrado mesmo como profissional foi no show de rádio, Zé Nelo. Você lembra? Grande Estevam San Girardi. Estevam Burru San Girardi fez esse lendário programa que entrou para a história do rádio, que eram personagens, piadas, imitações e que aconteciam depois das rodadas esportivas, né? Nas quartas, quintas e domingos. Começou na Jovem Pan, depois foi para Bandeirantes. E eu fui para o show de rádio e ali foi meu primeiro emprego como profissional. Um tempo depois do show de rádio fez uma pausa, eu fiquei na Rádio São Paulo, fazia um programa chamado Patrulha São Paulo, que era de manhã, de madrugada praticamente. E depois, logo de lá, eu fui tungado para a Jovem Pan FM, que queria montar uma equipe de humor. Isso em 1986, ele fazia um personagem que era o Djalma Jorge, e era um programa que ia ao ar nos sábados, às 10 horas, pela Jovem Pan FM, fazia eco em São Paulo. Era com muita audiência, muita audiência. Lembra, né? E nessa época, eu fui para lá para contribuir com o programa do Djalma, mas a gente também começou a criar quadros para a programação da Pan. E foi um fenômeno muito fantástico, porque era uma época que não existia o rádio por satélite, né? Você tinha a TV, o sinal de satélite por TV. Não existia a rede de rádio, não existia a internet. Importante lembrar isso para quem estiver ouvindo. Então, emissoras do Brasil todo vinham para São Paulo para comprar o humor que a gente fazia para a Pan. E o humor bombou no Brasil sem internet, sem satélite. E sem celular. Sem celular, exatamente. Não tinha tecnologia mobile. Então não tinha celular, não tinha internet, não tinha tablet, não tinha absolutamente nada. E depois de lá, a gente ficou um tempo na Pan e a gente era muito assediado. E a gente descobria sempre mais tarde, hoje eu entendo isso, eu não critico, eu entendo, que o Tutinha ele escondia, ele não deixava a gente ficar muito à mostra, porque não queria perder a gente. E aí chegou um momento da vida que a gente queria fazer
coisas diferentes, queria fazer algo mais, queria sair da curva, né, como se diz hoje. E surgiu uma oportunidade na Bandeirantes, onde tivemos o prazer de conviver com você, e o Joca, João Carlos Ribeiro, que era o coordenador da Band FM, ligou para a gente e falou: olha, tem um horário, mas vocês não sei se vocês vão querer, porque é 6 horas ao vivo da manhã, 6 horas, então tem que preparar o programa antes ainda. Aí não teve essa de não sei se vocês não vão querer. A gente foi com, perdão da palavra, com o pau batendo no teto, puta com tesão de fazer, porque era o nosso programa, e foi um programa na época que se destacou demais, porque a gente era muito contundente, a gente era muito evasivo, né? A gente era muito entrão. Já era o Café com Bobagem, hein? Aí surgiu o Café com Bobagem? Zé, por isso que aí passou a se chamar Café com Bobagem, esse nome foi meu, e por causa do horário, que era 6 da manhã, das coisas que a gente dizia. Depois ele fez tanto sucesso que ele passou a ter outra edição, às 6 da tarde, todo dia. Depois veio Madrugada com Bobagem, que era o Café com Bobagem de sábado para domingo, da meia-noite às 3. E aí a gente começou a fazer muitos shows, não paramos mais. Assim, só para separar a rota, para não confundir. Em rádio, a gente foi da Band para a Nova FM, da Nova FM para a Rede Transamérica FM, já com um programa nacional. Da Rede Transamérica, a gente voltou para a Jovem Pan, agora como Café com Bobagem. Da Jovem Pan, nós fomos para a Nativa, que era uma rádio forte, ainda é, em São Paulo. E depois acabamos indo para Campinas, para a Educadora, que era uma rádio que tinha da Jovem Pan, só para o Oeste Paulista. Ela pegava em 70 cidades e liderava a audiência nas 70. O Café com Bobagem ficou 7 anos na Educadora. E depois da Educadora, nós fomos para a Transcontinental FM, 104,7, em 2008, onde até hoje, há 12 anos, a gente faz o Café com Bobagem. Então, o Café com Bobagem tem 31 anos e virou a nossa marca, o nome do grupo, o nome da empresa. Então, assim, em paralelo, vou te explicar a TV. A TV, quando a gente saiu da PAN e foi para a Bandeirantes, o Jô Soares estava no SBT. E ele fazia o programa João 11h30, né? E aí, devido a esse fenômeno todo, que os quadros da gente estavam no Brasil todo, em 3 cidades de Portugal, entre elas Lisboa, levaram a gente no jogo, eu e o Zé Américo só. E lá nós contamos tudo, tal, e a gente estava em cartaz no teatro. E aí fizemos imitações e tal, e foi a primeira vez que o Carlos Alberto nos viu. 1989, exatamente. Uhum. E aí fez o contato com a gente, né? Aquele jeito dele, ligou lá. A gente estava começando na Bandeirantes, ele ligou lá. Porra, eu assisti vocês no programa do João, porra, achei do cacete. Quero que vocês venham fazer aqui. Aí foi eu e o Zé, na época, fazer um quadro lá, chamado Sucessor e Sucedido. Eu fazia o Sarney, o Zé fazia o Jânio Quadros. E um era presidente na época e o outro era candidato. E a gente fazia os dois brigando, os dois batendo boca. E foi uma coisa muito louca, porque essa primeira vez que a gente foi na praça, a gente ensaiava nessa época, o elenco ficava sentado na plateia. E a gente ficava ensaiando na frente do elenco, todo mundo. Para nós, naquela época, sentar no banco com o Carlos Alberto, que já era um baita ícone, sabe? E na plateia tinha ali o Viana, que era o parceiro da Velha Surda, tinha o Rony Rios, que fazia a Velha Surda, tinha o Lilico, tinha o Costinha, tinha o Moacir Franco, né? Nossa, que tinha time. Então, o Rony Cócegas, o Jorge Lafon, só tinha a fera, entendeu? E a gente, a hora que a gente chegou para passar o texto ali no banco, na cara dos caras, foi muito bacana. Os caras riram, aplaudiram a gente em pé. E a gente, depois daquele primeiro programa, começou a ter vários convites. Vamos gravar de novo, vamos gravar mais um, até que fomos contratados. Bonito cenário, tá, gente? Cenário novo, gente nova,
É gostoso, né? Personagens novos na praça. Não diga isso, velho. Susto! É claro, você não quis dizer tudo novo. Você quis dizer tudo de novo. Sim, tudo de novo. Porque com uma praça nova, você tem ofertas novas, comércio novo. E é por isso que eu estou de volta, man. Ah, não, você não vai me encher a paciência, não. Não vai trazer lixo pra cá, não. Claro que não, porque utilizar a pá para empurrar o lixo, de verdade é coisa do passado, desde que apareceu Alter Here Lixos, man. Alter Here Lixos. Alter Here Lixos, man. Alter Here Lixos. Permita que eu demonstre, man. Aqui está, veja. É fantástico. Alter Here Lixos. Esse moderno cesto de lixo, em vez de você ficar empilhando lixo na sua casa, não. Você vai colocar lixos aqui durante 30 dias e só no final do mês você vai colocar o lixo para fora. E quando as moscas vierem, todo mundo vai pensar que é por causa das flores, man. Ficamos um tempo na Praça Nossa. Depois saímos da praça. Ficamos muitos anos lá. Nós fomos receber um prêmio no extinto Palladium, que era no Shopping Eldorado, em São Paulo, como o melhor programa de rádio. E estava lá o Faustão, recebendo o melhor apresentador de TV. E nesta época, além de fazer a praça, eu estava começando a fazer o Topa Tudo por Dinheiro. Porque o Topa Tudo por Dinheiro até então vivia de ideias americanas, de programas como Candy Camera, que é canadense, mas tinha o About Face, The Crazy Crazy People, que eram americanos. E eu cheguei lá fazendo umas ideias que eu bolei, umas loucuras, e o Silvio passou a adorar. Então, tem até um certo ciúme, né? Porque eu fazia a praça e fazia o Silvio. Imitava o Silvio já nessa época? Imitava. E ele achava uma boa, legal? Então, vou te contar uma coisa agora engraçada dessa época aí. Eu fui participar de um programa do Silvio no palco. O Silvio fazia, dentro do Topa Tudo por Dinheiro, tinha uma brincadeira tinha as brincadeiras de plateia, tinha os vídeos do Topa Tudo e tinha as brincadeiras de palco, como é até hoje. E o Silvio tinha posto um monte de portas de boxe, como se fosse vestiários, e eu fazia uma imitação lá dentro, vestido daquele personagem, do Gil Gomes, do Papa João Paulo II, do Flávio Cavalcante. Tá? E aí o Silvio chamava alguém da plateia no palco e falava, vamos ver, quem é que é esse aqui? Aí eu fazia o Gil Gomes. Aí a mulher tinha que acertar, tipo, valendo, R$100. Aí a mulher acertava, vamos ver se é o Gil Gomes mesmo, vem aqui. E aí eu saía vestido de Gil Gomes, brincava e voltava para trás lá dos boxes. E cada hora eu saía de um personagem. Quando acabou essa brincadeira toda, aí o Silvio falou, bom, agora vamos conhecer esse rapaz que faz esse trabalho de imitações. Ele é um comediante de alto gabarito, ele gostava de falar alta categoria, né, que o Oscar Pardini chamou. E eu tinha tido uma instrução da produção, antes do programa dele, para não imitar ele. O Hélio Chiari e o falecido Renatinho, que eram os diretores, falaram para mim, não imita que o Silvio odeia, vai ficar puto. Hoje recebendo aqui os convidados especialíssimos para o jurado, Marcos Plonka, recebendo José de Vasconcelos, a história viva do humor nacional, e recebendo Oscar Pardini, né? Um dos maiores imitadores do apresentador Silvio Santos, hein? Tá tudo bem, Silvio? Olha, mas não vai fugir, não, mas você, Tom, me permita, mas vem cá, vamos para o auditório, vem cá você, Mr. Eco, fica de pé, receba as palmas do auditório. Vem cá você, é a primeira vez que vem ao programa do Tom ou nunca veio antes? Primeira vez que eu venho. Olha, mas é uma coincidência. Bom, eu vou fazer para você uma pergunta valendo R$500. Se você errar, você perde os R$500, você vai perdendo. Mas se você acertar, eu ganho 500, tá certo? Ok. Posso perguntar? Pode. Pronto, já perguntei. Volta ao seu lugar aí. Tchau, obrigado, Tom. Alô, Pardini. Frank. Então, eu tava louco para imitar ele, mas eu não ia imitar. Quando chegou no final da entrevista comigo, tem até essa foto, ele falou assim, escuta, como é que o Silvio dá risada? Ele falou. Ah, ele provocou. Aí eu peguei, ele convocou. Aí eu imitei ele, rindo, e aí ficava eu rindo
e ele rindo do lado, quer dizer, ele rindo da imitação dele mesmo. Aí eu falava assim, não, não é assim que o Silvio ri, você não sabe. Aí ele fala, como é que o Silvio ri? O Silvio, o Silvio tem postura de rir. Aí ele fala, mas como é que é a postura? Eu falo, você tem que rir, você tem que marcar. E eu balançava, e ele do lado balançava junto. E perguntava se estava bom. Isso, para a época, cara, foi um boom, porque ele não deixava ninguém mesmo fazer. A partir dali, melhorou assim a empatia dele comigo. E eu comecei a fazer, eu comecei a fazer várias situações do Topa Tudo por Dinheiro. E toda vez na pergunta que ele fazia para o auditório, toda vez ele forçava o meu nome. Qual é o nome deste ator que fez o médico agora? O médico morreu. Aí a menina falava, Pardini. Mas qual é? Pardini o que é? Oscar Pardini? É Oscar Pardini? Você acha que é Oscar Pardini? Ele ficava marcando o meu nome. Foi um negócio muito louco isso aí, muito bacana. E lá na TV falava, o Silvio tá puxando o seu saco, hein? Não sei o que e tal. E aí foi uma época bacana, só que aí o que aconteceu? Começaram a querer que, além de eu atuar no Topa Tudo, eu aprendesse a editar e a dirigir. Nesse tempo que eu saí do ar para aprender edição, fomos receber esse prêmio no Palladium, que eu estava te falando. E aí o Faustão, que eu já era uma pretensão antiga dele lá do Perdidos na Noite, ele queria que eu trabalhasse com o saudoso Carlos Roberto Scove e com o Nelson Tata Alexandre. E nessa premiação, ele chegou para mim e falou, porra, bicho, eu queria que você trabalhasse comigo lá, né? Porra, mas não deu, porra, eu sou seu fã. Por que você não está passando? Aí eu falei, não, porque agora eles acharam que eu tenho que aprender a editar, o Faustão. Aí ele falou, porra, bicho, mas você não tem que aprender nada, você tem que ensinar, não sei o quê. Aí o Fausto chegou para mim e falou, olha, isso era uma sexta-feira, Zé. O Fausto chegou para mim e falou, olha, bicho, eu tenho uma reunião com o Boni na segunda. E vou pedir você, se aprovar na quarta, eu mando te chamar. Tudo bem. Mas sabe aquelas coisas que eu ouvia muita coisa assim, fiquei muito envaidecido, fiquei muito feliz, mas não me deixei contagiar pelo assunto. E não é que quando foi na quarta-feira, realmente eu recebi uma ligação da produção do Fausto. Ô, Pardini, é o seguinte, estou ligando aqui por determinação do Fausto, ele conversou com o Boni na segunda-feira, houve uma reunião, a sugestão foi aprovada e a gente quer que você venha aqui amanhã, você pode vir? Bicho, eu achei até que era trote, né? Eu falei, posso ir e tal. E eu nunca esqueço isso, cara, porque era o dia do meu aniversário, 16 de maio de 96. Olha só. Então, e aí eu cheguei, a produção era na Avenida Angélica, e na última quadra, entre a Alameda Barros e a Rua das Palmeiras. Era uma descidinha ali. Era a mesma casa onde tinha a produção do video show. Eu cheguei lá, entrei, pum, tomei um tranco, entendeu? Porque estava o Beto Costa, que hoje é o diretor superintendente artístico da Rede Record. Ele era o diretor do Fausto. Estava o saudoso Carlos Manga, que dispensa apresentação, né? Grande publicitário, grande cineasta, grande ator, grande diretor de TV. Fez várias séries, e o Manga era o diretor de núcleo, acima do Deto, de núcleo. E estava o Guilherme Bocco, que era o diretor-geral de produção da Globo. E o Fausto, só isso. E eu entrei lá, bicho, largado, como eu gosto de andar até hoje, a camiseta velha, uma calça jeans, um tênis, aí o Fausto, porra, bicho, ainda bem que você chegou, porque ó, eu falei de você pro Manga, fala aí, Manga. E o Manga era todo teatral. O Manga falou, Pardini, o Fausto falou muito bem de você e nós temos aqui um plano de carreira. Então, nós queremos que você vai aprender a editar, dirigir, de novo? Atuar. De novo. Aí eu falava assim para ele, não, seu Manga, eu agradeço muito. Não, mas você não vai fazer só o Fausto. Aí o Fausto olhou para o Manga e falou, porra, bicho, como assim? Estou trazendo o cara para o meu programa. Eu falei, não, mas ele vai contribuir com as ideias para o programa, acho que era Show da Xuxa na época, vai contribuir com as ideias para o Show da Xuxa também e vai participar da oficina de criação da Globo. Até aí tudo bem, mas eu não queria, né, Zé, ser diretor. Mas tive que ser. Que aí eu pedi um valor lá, na época, eles pagaram, era bem mais do que o dobro do que eu ganhava no SBT, não era uma fortuna,
Mas é que no SBT também eu tinha um salário aquele primeiro salário que você está extasiado pela oportunidade, você não está preocupado com o salário. E eu fui, na época, ganhando mais que o dobro. Tinha uma série de regalias. E aí eu não pude me negar a fazer a oficina de direção, porque eu comecei a dar ideias das pegadinhas e queriam que eu, além de atuar, que eu dirigisse ou uma equipe para me seguir na câmera, ou que eu dirigisse um outro ator de uma ideia minha que fosse fazer um papel. Então, eu acabei fazendo a oficina de direção de diretores da Globo, que era na Angélica, lá em cima, perto já da doutora Arnaldo. Fiquei fazendo um grande sucesso lá, porque passei a brincar com os globais. Era proibitivo você brincar com os globais. Porque o Boni, ele preservava muito a imagem dos caras, né? Tanto que tinha aquele negócio que gente da Globo não fazia comercial para fora da Globo. Isso. Né? E aquelas pessoas que apareciam sorridentes, simpáticas, alegres, não podia aparecer puta da vida. Então, para fazer a pegadinha, havia que se tomar esse cuidado, porque a pegadinha não é texto ensaiado, e é improviso total. Ela tinha que ter um time, um começo, um meio, um fim, e um fim desejável, que não expusesse o artista de maneira indesejada. E aí o primeiro que eu fiz foi com o Tony Ramos. Eu fazia um repórter burro, desinformado, que depois se tornou o repórter português. E aí o papel meu era que toda vez que eu ia entrevistar alguém, eu sabia que eu estava lá. Eu não sabia quem era a pessoa, o que ela fazia, o que ela tinha feito, eu não sabia nem o nome. Eu ia entrevistando e ia interrompendo, mas como é que é o vosso nome? Como é que te chamas mesmo? Aí o cara ia falando, não, eu fiz isso, e peraí, mas você faz o quê? Era assim. E aí eu fiz com o Tony, e foi um êxtase, assim, para a época. E aí o Carlos Manga falou, olha, eu vi essa sua ideia, eu confesso que eu gostei muito, mas eu não vou pôr no ar. Aí eu falei, por que não? Porque antes de colocar no ar, você vai gravar outros, e aí depois a gente pensa em pôr no ar, senão o personagem vai se perder, você não consegue gravar mais. Tá bom. Aí eu gravei com a Regina Duarte, gravei com o Antônio Fagundes, gravei com o Stênio Garcia, gravei com o Otávio Augusto, né? E timaço. Aí depois, então, gravei com o Tarcísio e Glória, dentro do ensaio do espetáculo deles, eu interrompi, entrei. E era a engenharia das sacanagens, né? Porque tinha eu com a roupa com o emblema da RTP, lá da televisão portuguesa, o queijinho do microfone era logo da RTP, a equipe toda logotipada no casaco, as câmeras logotipadas, e a gente levava uma viatura da Globo junto com uma parabólica e com o logotipo de Portugal. Só que ela não funcionava para nada. Ela era, na verdade, o meu camarim. Só que quando ia ter um ensaio, a gente ia pegar alguém que estava ensaiando, o cara chegava no teatro para ensaiar, já estava a viatura de Portugal na porta. Depois do ensaio, eu chegava lá, tudo paramentado, os caras embarcavam, entendeu? Achavam que estavam falando ao vivo para Portugal. E para mim, assim, o momento mais importante, o cara mais intocável, foi o que eu fiz com o Paulo Altran e com a Dercy Gonçalves depois num outro personagem, que eram as pessoas mais temiam fazer. Que eu tinha dado a ideia, o Paulo Altran fazia um personagem, estava com um espetáculo chamado Solnes, o Construtor. Era no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. Eu tinha dado uma ideia de alguém ir lá, que o Paulo Altran era um cara intocável, sério, nunca tinha aparecido sendo zoado. Ele tinha feito Transas e Caretas, tinha feito várias novelas com papel engraçado, mas zoar ele, nunca ninguém zoou. Aí o Manga tinha achado a ideia ótima. Aí um dia teve uma reunião na Globo, a gente tinha reunião toda terça-feira e a cada 15 dias o Manga vinha para São Paulo. Numa dessas reuniões que o Manga veio, ele falou, olha, Pardini, ele não fala Pardini, menino, olha, menino, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Eu vou começar pela má. Eu falei, fala, seu Manga. A pegadinha do Paulo Altran, a ideia é excepcional. Não imaginamos que vai dar certo, mas não podemos deixar de tentar. Ele falou, mas ninguém quer tentar. O Tom Cavalcante não quer fazer, o Bruno Mazzeo não quer fazer, o Tarcísio Filho não quer fazer, eu não vou perder a ideia. Então você vai pegar o Paulo Altran. Eu falei, eu? Eu, porra? Não, você. Porque você já fez o repórter desinformado com todo mundo e deu certo.
nós vamos esperar você fazer primeiro também com o Paulo Altran para depois colocar tudo no ar. Aí fui lá no Teatro Cultura Artística, levei a Lucimara Paris, que até hoje é uma grande amiga minha, e combinamos. A Lu dirigia muito bem também, e sabia o meu jeito de atuar e tudo. E aí a gente combinou a direção, e ela dirigiu, e eu fui o ator. E aí foi que o Teatro Cultura Artística estava lotado, tinha mais de 700 pessoas. O Paulo Altran encerrou, foi tomar banho, como ele fazia sempre, e a irmã dele, que era minha cúmplice, porque toda vez que você vai pegar um famoso, ou é o assessor de imprensa, ou é o marido, a mulher, alguém vai te dizer o que a pessoa não gosta, o que a pessoa nunca fez, o que ela nunca responderia, porque aí é que você vai cutucar. Bom, e a minha cúmplice era a irmã do Paulo Altran. Aí ele foi, tomou banho, quando ele voltou para o palco para dar a entrevista, porque ela falou para ele que ela falou para ele que era um rapaz que precisava fazer um trabalho. E ele muito gentilmente voltou, sentou ali, já estávamos todos postados no palco, e aí eu sentei e comecei a entrevistar. E o Paulo mesmo, acho que até hoje nós não temos um cara com a expressão dele, né? Que foi um dos maiores intérpretes de Shakespeare e tudo. Foi um gênio do cinema, do teatro, da TV. Um cara que lotava plateias no Brasil todo, fora do Brasil. Então, eu confesso, eu fiquei com medo. Foi um papel que eu fiquei nervoso e eu tremia. Né? Então, vamos lá. Então, Paulo, deixa eu ver, puxa vida, que eu ia te perguntar aqui. Você é Paulo... Silveira. Paulo Silveira? É isso mesmo? Fazer entrevista, não sabe nem meu nome, rapaz. Paulo Altran. Ah, desculpe, Paulo Altran, desculpe. Eu ia te perguntar. Você fez algum curso em alguma faculdade de comunicação? Não fiz nenhum. Ah, vê-se. Não fiz nenhum. Tô tentando, sabe por quê? Eu tive um problema aí de família, né? Desde pequeno e tal. Então, o meu sonho é fazer uma faculdade aí de jornalismo ou um curso de rádio. Deve. Né? Antes de você se meter a fazer entrevista, faça um curso, sabe? Melhora muito. Sabe por quê, Paulo? Porque eu ainda não tenho grana, assim, entendeu? O primário eu fiz, entendeu? Desculpe, Paulo. Eu penso que o entrevistador nem sempre gosta do gosto do microfone. Se você encosta assim, a gente pensa que você vai querer que a gente coma não vale a pena. Mas a pegadinha é o contrário. Desculpe. Como é que o senhor prefere? Assim? Assim? Não. Não precisa ser tão pertinho. Aqui tá bom. Assim tá bom? Tá. Então, Paulo, Então, tá, o senhor Paulo, pode ser seu Paulo ou não? Não, Paulo só. Paulo? O senhor tá no céu. Pra Tá quem bem. acredita. Então, inclusive, se de repente você me ajuda aqui, porque se eu for bem aqui, né? Eu tô vendo que tá meio difícil, porque eu tô muito nervoso. Né? São histórias saborosíssimas, né? A sua carreira ao longo desses anos todos maravilhosas. Aliás, você me lembrou aqui, falando do Paulo Altran, eu fui fazer uma entrevista no apartamento dele, estava na Bandeirantes, para a TV. E aí, eu não lembro o que era, uma peça que ele estava estreando, sei lá. Falei, mas como é que eu vou encerrar essa matéria, né? Aí, ia saindo, a câmera passeando com ele, eu vi numa mesinha lateral um desse quebra-cabeças. Falei, você monta isso aqui? Falou, é a minha paixão. Falei, como é que é? Legal. É a minha paixão. E aí começou a montar para a câmera. Você vê uma sumidade daquela, um cara extraordinário, né? Agora, o Pardini, é o seguinte, você, nesses mais de 30 anos, enfrentou períodos difíceis, né? Não sei se você chegou a pegar a censura, não pegou, né? A censura não atingiu você. Peguei. Pegou? Peguei a censura na época da Jovem Pan, né? Ah, tá. Ainda existia assim. Tá. Mas já no final da censura. Porque é o seguinte, eu acho que, como essa situação que nós estamos vivendo, não existiu nada semelhante. Não tem precedente. Não tem, né? Aí eu fico imaginando o seguinte, como é que
você faz humor com a tragédia. Como é que é isso na cabeça do humorista, Pardini? Olha, eu costumo dizer que ser artista é uma frase que todo mundo gosta disso. Teve até um jornalista que falou, posso usar isso? Eu falei, se você me der o crédito, pode. Eu costumo dizer que ser artista é a arte de saber dividir com o próximo o que há de melhor em si mesmo. E todo artista, Zé, tem a essência, né? É como você tem a essência do jornalismo. Eu sou jornalista também, mas eu gosto de escrever de vez em quando, leio muito, acompanho muito jornalismo, mas por informação, eu sou apaixonado por jornalismo, mas não adianta, eu sou um palhaço, tá? Então, assim, durante a pandemia, como durante qualquer situação, o humorista, o jornalista, o bailarino, o que muda são as coisas lá fora que nos impressionam, que nos deprimem, que nos reprimem. Mas nós continuamos sendo nós. Então, essa maneira diferente que a gente tem de ver o mundo, coisas alegres que a gente pode ver o lado triste da coisa alegre, e isso se torna irônico, e coisas tristes que a gente pode trazer o lado feliz disso, né? Então, primeiro que é um aprendizado. Segundo, que muitas situações acabam sendo inspiração. A nossa política é a coisa mais triste do mundo, há muitos anos, né? E quantos humoristas não fizeram piadas em cima? Juca Chaves foi um mestre disso daí, né? Mari Toledo também, que graças a Deus estão aqui entre nós. Então, por exemplo, eu passei durante a pandemia a brincar com situações que nós todos passamos, mas de maneira saudável. Posso dizer algumas para você aqui. Por exemplo, eu percebi que depois de passar meses sem sair de casa, eu me deitava e conseguia cair dos dois lados da cama ao mesmo tempo, entendeu? Antes eu não conseguia fazer isso. Eu consegui ser admirado pelas mulheres durante a pandemia, com máscara e boné. Por quê? Mulherada só via os meus olhos, ó. Deve falar, pô, que gato. Então, graças a Deus, se eu tirasse a máscara, danou, né? Eu aprendi, por exemplo, a ver que as balanças de farmácia, depois de um tempo que você está em casa sem sair, só jantando, tomando vinho e almoçando e dormindo, né? Quando você sobe numa balança de farmácia, ela exibe o seu CPF. Uhum. Entendeu? São 8 dígitos. Então, assim, você vê, são coisas que eu estou falando aqui da pandemia. Uhum. Como eu posso dizer para você, está sendo uma época excepcional para as mulheres que querem matar os maridos envenenados. Porque vai ser laudado tudo como Covid, bicho. É ordem do Dória. Então, que legal, que legal, bacana. Nossa. Muito bom conversar com Oscar Pardini. A gente ficaria aqui horas e horas relembrando grandes personagens, né, grandes figuras, grandes atuações, mas é muito legal trazer um pouco, né, de humor em tempo de pandemia. Obrigado, meu amigo Pardini. Siga aí com seu sucesso, brilhando pelas TVs, pelas emissoras de rádio, e principalmente com o Café com Bobagem. Obrigado, viu? Quero transmitir a você um abraço meu, do Zé Américo, do Ivan de Oliveira, do René Van Orden, do Enio Vivona, do Robson Bailarino, que hoje é a equipe do Café com Bobagem. Todos nós admiramos o seu trabalho e a sua história. Sabe por quê? Que hoje você tem muita gente fazendo sucesso sem história. Eu costumo dizer que quem não tem história, né, não faz sucesso. Lamentavelmente, hoje isso não se aplica muito, porque o consumo das coisas é muito rápido. Profissionais como você e tantos outros, lamentavelmente, deixaram de ter valor pela história, pela capacidade, pela competência. Os caras estão atrás de estereótipos, estão atrás de pagar pouco. Então, assim, eu me curvo a você, essa possibilidade. Eu lembro que eu era criança, não estou te chamando de velho, porque nós temos quase a mesma idade. É que você começou muito cedo. Comecei mesmo. Eu lembro de você cabeludo, de bigode, e eu ficava fazendo lição no quarto, minha mãe costurando e a gente ouvindo a Bandeirantes por tua causa. E agora eu estou tendo o prazer, cara, você imagina isso, minha mãe já foi para uma melhor, e eu estou tendo o prazer né? O prazer maior de ser seu amigo, tá? Você passou de ídolo a meu amigo, tá? Como aconteceu com o Golias, Carlos Alberto, Moacir Franco e tantos outros, né? E o prazer de estar aqui com você agora, conversando ao vivo, eu não estou assistindo uma reportagem, porra.
Estou falando com o meu ídolo. Que isso, você... É ídolo de todo mundo. Você que me honra com a sua amizade, com o seu carinho. Muito obrigado mesmo. E o meu desejo do fundo do coração é que vocês tenham muito mais sucesso. Grande abraço, Obrigado. Pardini. Um beijo. Fique com Deus, mas permaneça conosco. Valeu. Tá certo. Tchau, Zé. Valeu. Que legal, rapaz. Boa noite para todos. Desculpe chegar agora no final do show, mas é que eu fui numa noite de autógrafo de uma puta escritora, Bruna Surfistinha. Ela estava lançando um livro que conta o envolvimento dela com o altíssimo executivo da Coca. O nome da obra é Juan Carlos de Abadia. Eu estou aqui em Campinas, essa terra, todo mundo fala tantas coisas que vocês sabem, né, o que falam. Mas eu não constatei nada disso. Começado o caminho, eu parei aqui na faixa de pedestre, muito perto daqui, o farol fechou. Como toda cidade grande, né? Veio um garotinho com uma garrafa de água, uma flanelinha, bateu no vidro. Tio, posso limpar seu pinto? E parei num posto de gasolina. Veio um cidadão muito amável, aquele jeito de frentista, colocou a mão no capô, olhou para mim. Água? Tá tudo bem. Que tal então um vinho, esquinho? Ele saiu e entrou outro. Olhou no meio das minhas pernas, posso ver seu extintor? Aí eu já dei uma ré, falei, vou calibrar os pneus, pode deixar. Desci do carro, no que eu me abaixei para calibrar o pneu, chegou outro por trás. Ô tio, quanto o senhor quer que põe atrás? Falei, calma. Não sou daqui, não sou daqui. Fui dar a partida no carro, o carro não pegou. Chega um outro cidadão com a mão cheia de guardanapo, vai mais chupeta aí? Aí escutei, clac, 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 o cara andando atrás de mim, eu olhei, e aí, tio, vamos trocar o óleo? Entrei no carro, vim embora, cheguei aqui no estacionamento do shopping, o manobrista me chamando para a vaga, vem! São Paulo tem muito viado, muito. Tem tanto viado que eles se organizaram em comunidades. Não, vocês não vão acreditar. Eles já têm estádio, clube, time de futebol. Vamos ver o meu padrão lá. Desculpe, o microfone é assim, viu? Aí resolveu que queria sair com o namorado, cismou, saiu com o namorado, cismou de fazer sexo oral enquanto ele estava dirigindo. O que aconteceu? Caíram os dois da moto. Mas não tem jeito, né? Viado é uma coisa que sempre existiu, vai continuar existindo. A diferença é que um dia já foi proibido, depois já foi tolerado, hoje é aceito. Então vamos embora antes que se torne obrigatório. Valeu? Beijão, galera. Até a próxima.